Existe um detalhe no universo que os físicos evitam comentar, porque se ele estiver errado, tudo o que sabemos sobre a realidade desmorona. Durante séculos, o ser humano acreditou que o universo funciona como uma máquina perfeita, regido por leis claras, matemáticas elegantes e previsíveis. Uma engrenagem cósmica que cedo ou tarde entenderíamos por completo. Mas quanto mais fundo a ciência avança, mais surgem sinais de que algo não se encaixa. O primeiro desses sinais está nas próprias regras do universo, as constantes fundamentais da natureza, números que definem a força da gravidade, a carga do elétron, a velocidade da luz, parecem absurdamente específicas. Se fossem ligeiramente diferentes, estrelas não se formariam. Átomos não se manteriam estáveis, a vida simplesmente não existiria. E aqui está o problema. Não existe nenhuma explicação física real para esses valores serem exatamente assim. Eles não são consequência de algo maior, eles simplesmente são. Isso é conhecido como o ajuste fino do universo. Agora, atenção a esse detalhe, porque ele é crucial. A probabilidade dessas constantes surgirem por acaso é tão pequena que muitos físicos evitam até colocar o número no papel. Estamos falando de algo próximo do impossível. E quando algo parece impossível na ciência, normalmente significa que estamos olhando para o problema errado. Para escapar disso, surgiram explicações alternativas. A mais famosa delas é a ideia do multiverso. Talvez existam infinitos universos, cada um com regras diferentes, e nós apenas vivemos em um dos raros que funcionam. Mas essa explicação cria um novo problema. O multiverso não pode ser observado, não pode ser testado, não pode ser medido. Ou seja, ele resolve um mistério, criando outro ainda maior. E é aqui que alguns cientistas começaram a ficar desconfortáveis. Porque se as regras do universo não surgiram por necessidade física, e se elas são específicas demais para serem aleatórias, então sobra uma pergunta que ninguém gosta de fazer. Essas regras foram impostas? O segundo sinal de que algo não funciona como deveria está nos limites do universo. Existe uma velocidade máxima, a da luz. Nada pode ultrapassá-la. Não importa quanta energia você aplique. Existe uma quantidade máxima de informação que pode existir em um determinado espaço. Existe um limite para a densidade da matéria. Existe um limite até para o quão pequeno algo pode ser medido. Esses limites não são intuitivos. Eles não surgem da experiência cotidiana. Eles parecem impostos. E limites impostos levantam uma pergunta desconfortável. Quem colocou essas cercas? Na física clássica, limites surgem naturalmente. Mas na física moderna, muitos deles aparecem como travamentos matemáticos, como se o universo tivesse mecanismos de proteção contra certos estados. Um exemplo inquietante é o princípio holográfico. Segundo ele, a quantidade máxima de informação dentro de um volume de espaço depende da área da sua superfície, não do seu volume. Isso é completamente contraintuitivo. É como se o universo dissesse: você só pode colocar essa quantidade de realidade aqui. Mais do que isso, não. Outro detalhe estranho: as leis da física parecem universais, mas não há razão conhecida para isso. Por que as mesmas equações funcionam aqui, em outra galáxia, bilhões de anos-luz distante? Por que o universo inteiro obedece às mesmas regras, sem exceção observada? Isso não é algo que deveria ser óbvio. Quanto mais se estuda esses padrões, mais surge uma sensação incômoda. O universo não parece apenas natural. Ele parece configurado. Não no sentido religioso simples, mas no sentido estrutural. Como um sistema que roda dentro de limites bem definidos. Como um jogo que permite certas ações, mas bloqueia outras. E isso nos leva à hipótese mais perturbadora de todas. Se o universo possui regras arbitrárias, se ele tem limites que não derivam de algo mais profundo, então talvez ele não seja o nível final da realidade. Talvez o que chamamos de leis da física sejam apenas regras locais. Assim como personagens de um jogo não questionam o código que define sua realidade,
Nós aceitamos as leis do universo como definitivas, porque não conseguimos enxergar além delas. Mas e se essas leis forem apenas a interface, e não o sistema real? Alguns físicos e filósofos da ciência defendem que o universo pode ser compreendido como um sistema de processamento de informação. Nesse cenário, espaço, tempo e matéria seriam manifestações de algo mais fundamental: dados. Isso explicaria os limites de informação, o ajuste fino, a quantização da realidade e até o papel estranho da consciência. A consciência, aliás, é outro ponto que não encaixa bem. Ela não surge naturalmente das equações. Ela não é prevista. Ela simplesmente aparece. Talvez porque observar seja parte do sistema. Talvez porque o universo precise ser observado para existir em determinado estado. E aqui, tudo converge para uma conclusão inquietante. O universo não funciona como deveria, se ele fosse apenas natural. Talvez ele funcione exatamente como deveria, para algo que não conseguimos enxergar. Talvez as regras não sejam um erro, talvez sejam a pista. E se isso for verdade, então a maior pergunta não é sobre o espaço, nem sobre o tempo, mas sobre o que existe além das regras que nunca questionamos. Para mais curiosidades e mistérios do universo, curta, comente e se inscreva no canal.